Então, uma boa noite a todos. Estamos iniciando aqui a nossa reunião do grupo, né, o grupo de mentoria, e autodesenvolvimento. São todos bem-vindos. E hoje nós vamos ter a palestra do Carlos Medeiros. O Carlos Medeiros é uma pessoa que já fez o curso no Instituto Olos também, né? Ele é mentor e coach, já com os instrumentais ISO também. E a gente mantém uma amizade de longos anos aqui. Verdade. Então, eu o convidei para que ele trouxesse aqui uma palestra sobre o tema consultoria, né? Então, seria basicamente essa questão assim que o Carlos vai abordar, até porque ele é presidente da Abracem, né? A Abracem é a Associação Brasileira de Consultores Empresariais. Empresariais, né? Então, então é isso. Eu gostaria, né, Carlos, que você se apresentasse aí para o pessoal, dissesse como é que você vai fazer a palestra, né? Se vai estar aberto para perguntas ou não, tá ok? Perfeito. E podes começar, então, a te apresentando e tal, lá. Está contigo. Perfeito. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui novamente, né, com o Marcos. A gente já se conhece há um bom tempo. Tive a grata satisfação de fazer a formação do Olos anos atrás. Isso lá para 2016, 2015, alguma coisa assim, mais ou menos assim, uns 8 anos já. E eu fundei uma associação chamada Abracem, como ele apresentou para vocês, a Associação Brasileira de Consultores Empresariais, a partir do momento que eu comecei a atuar em consultoria. E hoje eu me dedico praticamente na minha parte de consultoria com a gestão da Abracem também. Então a gente vai falar hoje, o tema que o Marcos pediu para falar sobre consultores e tal, eu achei legal já utilizar um material que a gente tem sobre propósito, liderança e resiliência na carreira do consultor. Então, para falar desses três elementos, são três gigantes, né? Propósito, liderança e resiliência. E resiliência é um tema que nunca foi tão falado como nesse último mês, esse mês de maio aí, essa questão está acontecendo aí no Sul, o pessoal falando muito em resiliência. E eu vou tentar abordar esses três assuntos consolidados de tal forma que a gente possa entender a importância disso na carreira, não só do consultor, isso aqui é para a vida, na carreira de todas as pessoas. Mas a gente pega esse gancho da consultoria por ser importante o consultor estar olhando para esses três aspectos no ambiente das empresas que ele vai visitar, vai prestar consultoria, enfim, vai atuar. Ok? Para fazer perguntas, aí eu deixo o pessoal realmente livre, se quiser perguntar durante a apresentação, não tem problema nenhum, pode me interromper. Eventualmente, até pelo fato de eu estar compartilhando a tela da apresentação, eu posso não ver um ou outro, mas vai me chamando aí pelo nome e a gente vai interagindo na medida do possível, tá bom? Tá ok. Você já passou para mim o bastão aí, Marcos? Já, né? Já, já. Então deixa eu abrir aqui. Pronto. Tá ótimo. Tá ok. Vocês estão vendo? Tá, estamos vendo. Tá no modo apresentação, tá ótimo. Legal, tá ótimo. Então deixa eu só diminuir o tamanho aqui das. Tudo bem. Propósito, liderança e resiliência. A gente tem bastante coisa para falar hoje, agora, independente disso, a importância mesmo é a gente ir batendo papo a respeito do assunto. Tá? Aqui eu vou passar alguns slides aqui, como isso já era uma apresentação que eu readaptei, isso aqui é só um pouco da Abracem, eu não vou ficar aqui me vendendo, mas só dizer que a Abracem ela existe aí, já vai fazer 20 anos agora no mês de julho. Isso aqui é um pouquinho de divulgação do nosso trabalho aqui, quando a gente sai, nós somos objeto de uma entrevista na revista da SPM, aqui em São Paulo. Na época eles lançaram uma edição específica sobre consultoria. Esse aqui é o livro que nós lançamos recentemente aí também, Consultoria 4.0, Pensamento Digital.
E assim, um pouco das nossas realizações, aqui dos cursos que nós damos na área de consultoria, formação de consultores, e é isso. Bom, nós consideramos assim 4 ondas de consultoria, até para poder contextualizar o que a gente vai falar. Uma primeira onda aí foram os consultores especialistas, né? O foco dessa consultoria era o desenvolvimento de produtos. Uma segunda onda, logo consequência a primeira, os consultores generalistas, né? O foco na visão sistêmica, processos, eficiência. A terceira onda de consultores são os consultores interdisciplinares. Eles trabalhavam aí bastante ou trabalham ainda bastante com inovação, design, colaboração. E nós estamos vivendo uma quarta onda aí, que nós vemos os aceleradores digitais, curadores digitais, um foco muito forte na inteligência artificial, no propósito e na curadoria. Uma não exclui a outra, ao contrário. Tem até uma frase aí do Ken Wilber que eu gosto muito. O nível superior transcende e inclui o inferior. Na verdade, há uma transcendência e uma inclusão de cada um dos níveis anteriores e deve vir uma quinta, sexta, sétima onda que vai incluindo as ondas anteriores de consultoria cada vez mais aperfeiçoada. Bom, falar do propósito propriamente dito. Como eu disse, esse é um tema que também está em ebulição. A gente considera que o autoconhecimento é a chave para a compreensão dos diversos ecossistemas, e isso nas empresas também a gente deve olhar sob essa ótica. Aí eu vejo aqui, por exemplo, né, então, a frase aí de Hermes Trismegisto, assim como é em cima, é embaixo. Quer dizer, o autoconhecimento é importante para você entender os ecossistemas diversos, não só do planeta Terra, como dos negócios propriamente dito. E aqui, uma pergunta que não quer calar, né? O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Onde é que eu estou aqui nessa multidão? Esses 8 bilhões de pessoas existiriam por acaso? Onde é que eu estou aqui? Perguntas que a gente deve fazer para a gente mesmo, e o consultor para si mesmo em relação ao seu autoconhecimento, que é o fator-chave, como eu disse, para ele atuar nas empresas. Onde é que eu estou? Para que eu existo? Nem por que eu existo, para que eu existo? Qual é o meu legado? Qual é a minha obra nesta vida? Por que eu faço aquilo que faço? Então essas perguntas são perguntas inquietas, são perguntas poderosas, vamos dizer assim, de vida. Para repensar o propósito de vida, é importante a pessoa estar pensando nessas perguntas também, que ela deve fazer para si mesma. Será que seria para a gente se submeter a um processo biológico aí que realmente submete todos os seres, nascer, crescer, se reproduzir e morrer? Nós existiríamos aí nesse universo de 8 bilhões de pessoas para isso? Né? Não teria uma outra finalidade a nossa vida? Será que nós existimos só para nascer, crescer, se reproduzir e morrer? Eu acredito que a gente deva ter como preocupação também o transcender, quer dizer, ir além. E nas empresas, a gente vê, o consultor vai lidar com vários ambientes, vários tipos de empresas, onde esse processo de transcendência do que ela é, se faz a cada momento, especialmente na inovação. Então você vê hoje aí organizações que aprendem, organizações exponenciais, empresa quântica, liderança e espiritualidade corporativa, interdisciplinaridade, que são elementos que o consultor vai lidar na sua carreira, tanto do ponto de vista pessoal, como no ponto de vista do ambiente empresarial que ele vai comparecer. Esse senhor aqui, o Freud, né, ele trouxe alguns conceitos interessantes. Alguém vai falar, o que tem a ver o conceito de pulsão do Freud com consultoria? Né? Nós vamos ver já. Então, o Freud ele discutiu, desenvolveu esse termo chamado pulsão, no sentido de ser um conjunto de forças inconscientes que direcionam o comportamento do indivíduo. Por sua vez, se considerar uma empresa como um conjunto de indivíduos, essas empresas, assim como os indivíduos, estão submetidas a um ciclo de vida. Então, esse ciclo de vida tradicional que a gente vê aí como o nascimento de uma empresa, o crescimento, a maturidade, o declínio, quer dizer, como é que as empresas lidam com essa questão e como é que o consultor pode contribuir, colaborar de alguma maneira para que essa maturidade ela não tenha essa curva de declínio possa se estender o mais possível no sentido de criar novas empresas dentro das empresas que já existem ou novos negócios. Então,
Quando o Freud trouxe esse conceito de pulsão, pulsão de vida, que é o que ele chamou de eros, né? Que é o nascimento e o crescimento das empresas, e a pulsão de morte, que ele chamou de thanatos, que é a exemplificação de vida e morte em grego. Como é que a gente muda esse cenário? Como é que o consultor pode contribuir de alguma maneira para que essa pulsão de vida e pulsão de morte sejam administradas da melhor maneira possível, né? Então, isso requer que um processo de inovação seja um processo de reinvenção e inovação permanente. Para quê? Exatamente para que esse ciclo de vida das empresas não submeta e você não saiba que no final realmente a tua empresa vai acabar de alguma maneira. E ela irá acabar sim, se não houver preocupação com a inovação. Então, hoje, nunca se falou tanto em inovação como ultimamente. Então, Ô, Carlos, você está no mudo. Ô, Carlos, abre teu microfone novamente, faz favor. abriu agora? Abriu. Tá aberto. Está me ouvindo, Marcos? Tá, então te ouvindo. Pode ir. Agora sim, né? Pode ir. É que eu estava mexendo aqui no... aqui mutou você. A culpa foi minha mesmo. Sozinho. Não estou sozinho, tá bom. Então, eu estava dizendo que essa pulsão de vida e pulsão de morte que submete os seres humanos, submete também as empresas, criando esse ciclo de vida. Então, o que é comum hoje é as empresas investirem muito em inovação, se reinventando permanentemente para que não se submeta a toda hora a um ciclo de vida desse, de declínio. Então, você vê hoje as empresas criando startups que são spin-offs, né, que são empresas que saem de dentro de empresas. Então, o que é uma startup? Uma startup é uma empresa nascente num clima de absoluta incerteza. Mas se não for assim, as empresas tendem sempre a entrar num declínio. Então, há que se ter essa preocupação, essa reinvenção permanente com a inovação. Fala-se tanto da consciência, né, a importância do ser humano ter consciência da sua vida. Sinônimo de inteligência ou atividade mental é o que geralmente, na linguagem comum, as pessoas atribuem à consciência. Então, uma empresa, por exemplo, precisa também pensar nesse sentido, que a consciência empresarial ela é muito mais do que um sinônimo de inteligência e atividade mental. É uma tomada de conhecimento interior, é muito mais do que uma atividade mental. Então, por exemplo, se você pegar aqui o conhecimento de si mesmo, né? Um profissional que tem a preocupação de estar sempre se hackeando, quer dizer, promovendo um autoconhecimento constante, sempre se atualizando, sempre aperfeiçoando o seu conhecimento, ele vai ampliar essa visão pessoal de conhecimento de si mesmo, na medida em que ele toma conhecimento de quem ele é, de onde ele está, do que ele sabe e do que ele não sabe. Então, esse ciclo, esses 4 elementos aqui dentro do autoconhecimento, é importante também para um profissional, no sentido dele se situar dentro da empresa que ele vai dar consultoria em mais diversos setores. Então, continuando aqui, ó, consciência humana e consciência empresarial. Conhecimento de... O pessoal está me ouvindo aí? Nilva, Sim, estou ouvindo bem.
Tá, desliga o seu microfone, por favor. Deu. Perfeito, obrigado. Ok. Essa consciência humana e empresarial, como eu ia dizendo, deflagra assim um processo de reflexão. Por quanto tempo a empresa fica consciente? O que significa ficar consciente? Ela está consciente do papel dela no mercado? Ela está consciente da importância dela manter um ciclo de vida permanente? Por quantas vezes ela ficou consciente? Como é que é o modelo de gestão dela que ajuda ela a criar essa consciência empresarial, essa importância da empresa no mercado? Do que ela está consciente efetivamente? Então, esses dias mesmo, conversando com uma colega lá do meu trabalho, da Abracem, a gente está lidando aí com um possível futuro cliente, uma empresa de um determinado setor, e o relato que nós recebemos do RH dessa empresa é uma coisa assustadora. Você vê, dentro de uma empresa grande, de um determinado porte, muito grande, problemas de conflito de informações, conflito de autoridade, gerando aí um desagrado interno muito grande. Evidentemente, isso aí vai bater nos negócios, vai bater no resultado, vai bater no mercado que a empresa atua. Quer dizer, como é que nós podemos ajudar, nós profissionais de diversas áreas, seja qualquer área que nós estivermos aplicando o nosso conhecimento dentro das empresas, como é que a gente pode colaborar para reduzir esse impacto de consciência empresarial ou de falta de consciência empresarial? A empresa, ela cresce sob dois aspectos, assim como um ser humano. Se nós pegarmos aqui uma pessoa, nós mesmos, nós vamos ver que a nossa evolução se dá sob dois aspectos. Primeiro, precisa ter esforço próprio. E com a empresa também é assim. E o esforço se traduz por trabalho, um esforço intenso e por muito tempo, voltado à empresa para o mercado. E do outro lado, nós precisamos de ajuda, quer dizer, ninguém evolui só pelo esforço, você precisa de ajuda de quem já está mais adiante de você. E nas empresas também, o processo se dá da mesma forma. Quer dizer, nós precisamos de esforço e ajuda, trabalho e inspiração, tanto daquilo que nós podemos realizar, como de outras empresas que já estão no caminho do desenvolvimento muito antes do que a nossa ou do que das empresas que nós estamos atendendo. Então, é preciso que a gente tenha essa certeza de que esforço e ajuda são elementos muito importantes no desenvolvimento do nosso trabalho. Tá? Esforço através do trabalho próprio, ajuda através de inspiração, através de alianças de negócios que nós podemos realizar com outras empresas e por aí afora, tá? Criando aí equipes engajadas e empoderadas. Pessoal, eu não sei, eu estou indo acho que um pouco até rápido demais, eu não sei se está indo bem, se o pessoal está capturando aí a ideia. Fico disponível Olha, totalmente para perguntas. está indo muito bem, ô Carlos, Tá tá? bom, obrigado. Tá assim, tá uma apresentação bem impactante, assim, sabe? Tá Legal. gerando impacto, isso sim, Tá né? bom, tá Então, bom. tá super legal, assim, tá muito bom. É que a gente vai fazendo digamos assim, as correlações com a nossa empresa, né? Isso. E do que a gente já passou e tal. Então, você está trazendo coisas, assim, maravilhosas, assim, né? Tá E está bom. trazendo coisas muito modernas, né? Muito importantes também. E profundas, né? Você fala aí do quarto caminho, você está falando Ah, do Ken Wilber, você está falando, né, da Tábua de Esmeralda, né? Então, isso aí tudo exatamente. é muito legal, muito legal. Legal, então vamos em frente aí que tem mais coisas aí para a gente refletir. Então, tá. Então aqui, essas questões de propósito que nós colocamos, ela se agrega à missão, visão e valores da empresa, no sentido de nós fazermos as perguntas para nós mesmos, né? Nosso propósito, por que nós existimos? Ou do ponto de vista da empresa, por que a empresa existe? Qual é o papel dela? Quais são as suas raízes? Qual é a sua motivação transpessoal, quer dizer, o que vai além
da relação com as pessoas. Esse é o seu propósito. A sua missão, o quê? O que que as empresas fazem muito bem? O que que nós fazemos muito bem? São conhecidas todas as competências e processos? A empresa conhece as suas competências que ela tem instalada, conhece os seus processos, sabe o que ela faz muito bem, qual é o seu diferencial? Do ponto de vista da visão, onde, né? Para onde vai a organização? Onde é que a empresa espera estar nos próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos? Hoje em dia, até se questiona essa questão do planejamento estratégico, fala-se até em ascensão e queda do planejamento estratégico, porque praticamente se fazer um planejamento de muito tempo, você impacta, do ponto de vista tecnologicamente, do ponto de vista tecnológico, você tem um impacto muito grande, porque as coisas estão mudando muito. Você vê a inteligência artificial, por exemplo. Acabei de sair de uma imersão na Startse, que é uma empresa especializada em tecnologia, em inovação e inteligência artificial, focada aí no chat GPT-4. Já no mesmo dia, naquela semana, já a OpenAI já lançou o chat GPT-4o, que é uma nova versão, e assim sucessivamente as empresas estão cada vez mais modernas tecnologicamente. E do ponto de vista de valores, né? O how, como que nós nos posicionamos? Em que nós acreditamos? Quais são os valores reais da empresa? Esses valores são efetivados ou são traídos na medida em que a empresa vai caminhando? Então, são questões que precisam ser colocadas quando se fala em propósito, né? Esse senhor aqui, o Simon Sinek, ele escreveu alguns livros muito interessantes, que ele estimula você a encontrar o seu porquê, quer dizer, encontrar o seu propósito. Está aqui a indicação de 2 livros dele, o Encontre o Seu Porquê, que é muito interessante, o Comece pelo Porquê, porque ele diz o seguinte, que na verdade ele desenvolveu esse círculo aqui chamado de Círculo Dourado, o Golden Circle, que quando nós começamos a explicar, ou quando a empresa começa a explicar o seu negócio, ou estudar o seu negócio, geralmente ela começa de fora para dentro, explicar o que ela faz, como ela faz, e depois, só depois explicar o porquê. Quando, segundo o Simon Sinek, o caminho deveria ser o inverso. Explicar o porquê ela faz o que faz, porquê ela produz, cria, gera produtos e serviços, como ela faz isso, e o que é a última fase do questionamento, para encontrar o seu porquê, para encontrar o seu propósito de vida. Ele diz ainda assim, que quando a empresa está emocionalmente atrelada com os clientes, emocionalmente atrelada, emocionalmente ligada, essa conexão ela é muito mais forte. E é isso que significa começar pelo porquê. E começando a explicar a tua empresa, compreendê-la pelo seu porquê, você emocionalmente se conecta com o teu cliente. E essa conexão fica mais forte, gera muito mais negócios nesse sentido, né? E aqui eu pus um exemplo de uma declaração de porquê, né? Declaração de propósito. Vamos ver como é que seria isso aqui se nós tivéssemos que adotar um porquê dessa forma. Qual que é o indivíduo chega e diz o seguinte: terminar todos os projetos antes do prazo e abaixo do orçamento, de modo que eu possa ser promovido e ganhar o suficiente para guardar dinheiro e pagar a faculdade dos meus filhos. Será que isso aí é uma declaração de porquê, uma declaração de propósito legal? Isso aí provocou até revolta do emoji aí, né? Não é bem por aí esse tipo de propósito. Na verdade, você tem que... Seria um propósito pessoal aí, né? Exatamente. Exatamente. Isso aqui é um propósito pessoal. Você pode traduzir isso do ponto de vista da empresa também, né? Sim. Qual é o porquê da empresa? Qual é o propósito da empresa? E selecionar histórias relevantes para construir o seu porquê, ou o seu propósito. E aqui eu faço uma brincadeira com vocês, tá, pessoal? Isso aqui é uma linha do tempo. E eu, na minha jornada de vida, eu resolvi um dia, estudando muito sobre propósito, estudando sobre modelo de negócios, estudando temáticas modernas, eu resolvi um dia parar e construir a minha linha do tempo, o meu porquê. E eu comecei assim, é uma brincadeira, mas vale a pena a gente discutir, né? Então essa é a jornada do propósito do Carlos Medeiros, aqui, a minha jornada de propósito. O Carlos formou-se em ciências contábeis, eu não executo, evidentemente, não exerço, né?
minha área é outra. O Carlos formou-se em Ciências Contábeis, cursou mestrado acadêmico, especializou-se em gestão de projetos e processos, foi executivo de grandes empresas, fundou a Abracem, estudou SPM, USP, INSPER, FECAP, FGV, estudou para burro, até que um dia acontece o que geralmente acontece com todas as pessoas na meia-idade. Vem aquela crise existencial. O Carlos passou por uma crise existencial profunda, decidiu reinventar-se em vários setores da sua vida, estudou inovação e modelo de negócio, cursou pós-graduação em psicologia transpessoal, estudou língua grega moderna, estudei grego moderno. Para quê? Para viajar para a Grécia e ficar internado durante 15 dias. Eu fiquei 3 dias internado num monastério cristão ortodoxo, lá no Monte Athos, na Grécia, estudando os costumes dos monges ortodoxos gregos. Estudei constelações sistêmicas, enneagrama, hipnose ericksoniana, certificou-se em 2 formações em coaching e mentoria e publicou 3 livros com suas reflexões de autoconhecimento, e daqui para frente ainda deve ter mais coisas para o Carlos cumprir. Quer dizer, vale a pena um dia você parar também e fazer a tua jornada, desenhar a tua jornada existencial. Por que você faz o que você faz? Em que momento é necessário ter um ponto de ruptura como essa crise existencial, que não precisa ser uma crise existencial, como foi comigo, mas precisa ser um momento de ruptura, efetivamente, para você investir cada vez mais no teu propósito de vida, no seu propósito de existência profissional, pessoal, familiar, espiritual, enfim. Tá? Carlos, é Oi, muito pois não. interessante essa questão aí da crise existencial, né? Porque isso bate muito também com o pessoal que estuda coaching e mentoring, quando a gente trabalha as diferentes idades do fluxograma evolutivo, né, do ser humano. E aí Exatamente. tem a passagem de um ciclo para outro. Então, essa crise existencial normalmente é entre 40 e 42 e 47 e 49, ou qualquer idade no meio disso, assim, né, que tenha essas crises existenciais. Eu passei por isso também, tá? É isso mesmo. É, É isso mesmo. Essa faixa etária é o que os especialistas apontam como sendo uma faixa crítica, no sentido de sim. revisão de vida e de todos os outros valores que você tem. Então, vale a pena a gente pensar nesse sentido. Refinar a declaração de porquê, refinar a declaração de propósito, de forma simples e clara, executável, com foco no efeito que provocará nos outros, e expressando uma linguagem afirmativa que evoque as emoções. Então, por exemplo, o Simon Sinek, ele monta esse modelo aqui. Se você quiser desenvolver a sua declaração de porquê ou de propósito, ele propõe esse modelo aqui. Uma frase que tem na primeira parte do texto a sua contribuição, a contribuição que você traz para a vida das pessoas. Essa frase no meio, de modo que te conduz a uma segunda frase final, representando o impacto da sua contribuição. Então, que contribuição que você dá, de modo que o impacto da sua contribuição. Por exemplo, o meu propósito de vida é esse aqui. Depois de pelo menos uns 3 anos de terapia, eu consegui chegar num denominador comum comigo mesmo. Compartilhar conhecimento com alegria, de modo que as pessoas sejam inspiradas a maximizarem o seu potencial em favor do progresso no trabalho e na vida. Tá, pessoal? Não estou aqui me vendendo, não, tá? É só informação, tá? Está Mas indo tá bem muito aí para o legal. pessoal? Tá muito legal. Legal. Então, voltando aqui, essa é a estrutura de construção do propósito, e aqui o propósito construído, e aí cada um pode construir o seu dentro dessa metodologia, tá bom? Bom, falamos de propósito aqui, eu queria saber se o pessoal tem alguma questão a acrescentar, a perguntar. Se está bem assim, se está legal o ritmo, enfim. Carlos, essa questão aí do Sinec, que você trouxe essa parte, isso é pessoal ou é também para organizações? É a mesma coisa? Também para organizações, também para organizações. Ele tem um capítulo específico para lidar com organizações.
tá? Mas ele trabalha com organizações também. Ok. Aqui eu estou abordando o modelo mais pessoal porque eu estou falando do consultor, do profissional que está Certo. atuando numa empresa para ele repensar o seu propósito, tá? Carlos, só para Liderança. contribuir, Pois na, não. na empresa que eu estava lá no Rio Grande do Sul, nós trabalhávamos com internet, né, conexão. E uma das questões que a gente colocou bem forte em termos de propósito foi estar perto de verdade do cliente. Porque conectar o cliente, todo mundo conectava, mas na hora de resolver o problema, né, da conexão que caiu, poucos tinham competência para fazer isso. Então, Interessante. nós atribuímos o estar perto de verdade como o nosso propósito da empresa. Tá? Então, isso foi uma Interessante. marca que ficou forte dentro da empresa e virou um slogan, e tudo que a empresa proporcionava, tanto para os clientes interno como externo, tinha que estar perto de verdade. É legal, Reinaldo. Legal, porque senão vira um chavão, né? Simplesmente você não tem aplicação prática, não dá. Exatamente, Eu, não era para colocar na parede, na né? Um parede, quadro na parede, né? exatamente. Esse meu propósito aqui, por exemplo, no meu escritório, eu tenho esse cartazinho aqui, em tamanho A4, colado na parede, na minha frente. E toda vez que eu leio, você vê como é forte isso aqui, como foi forte esse processo. Toda vez que eu leio, dá um gás, sabe, para fazer as coisas, para produzir, para realizar. Então é um negócio muito pessoal, que vem de dentro para fora. Liderança. Vamos lá. Falar um pouquinho de liderança, a gente não pode deixar de falar do modelo de gestão, quer dizer, como é que a gente executa a excelência dos nossos processos dentro das organizações e como é que o consultor gera impacto nessa busca dessa excelência. Tá? Existe aqui, que eu me permito apresentar aqui o modelo de excelência da gestão, que é o MEG, desenvolvido pela Fundação Nacional da Qualidade. Esse modelo ele é muito interessante. A FNQ desenvolveu esse modelo, são 8 fundamentos, sob a forma de um tangram. Quem não sabe, tangram é é uma forma que você consegue, segundo a teoria japonesa oriental, você consegue construir formas das mais diversas, e eles criaram esse tangram com elementos, com fundamentos, cada um item desse tangram com um determinado fundamento a ser trabalhado. Você pode trabalhar todos os fundamentos da empresa, ou alguns deles, no sentido de encontrar conexão mesmo entre cada um deles e que isso faça sentido para a organização, como um modelo de excelência da gestão. Assim como nós temos aí com o Olus, eu me permito aqui mostrar um pouco do Instituto Olus, no ponto de vista de pessoas, o modelo ISO ele é exatamente voltado para o crescimento do modelo de gestão a partir das pessoas, certo, Marcos? Certo. Então essa é uma reflexão que precisa ser feita do ponto de vista da liderança, quer dizer, como é que a gente lida com os nossos times, olhando tanto do ponto de vista de processos, sistemas, como do ponto de vista de pessoas, especialmente. Tá? Então o sistema ISO do Instituto Olus é um modelo a ser aplicado também. Por que isso? Por que a gente está pensando tudo isso? Modelo de gestão, excelência de gestão, modelo ISO. Porque, embora esse quadro aqui seja de 2019, mas fica valendo a reflexão. Porque os chefes erram, né? Os chefes também erram na gestão. E aí a revista Você S.A., que está aí no rodapé, em julho de 2019, apresentou essa pesquisa com 1.576 executivos do Chile, do Brasil, Chile, Colômbia e Peru. E os resultados foram assustadores aí. Habilidades que a liderança está deixando a desejar. 62% peca na execução. E 58%, muito próximo do primeiro, peca no foco. 52% peca na definição estratégica. Imagina, se você tem um erro estratégico na entrada, que dirá na saída. Então, a gestão de pessoas é um aspecto muito crítico. E aí, hoje, os RHs vêm sendo chamados mais uma vez,
a se tornarem RHs estratégicos. A gente escuta essa frase aí há tanto tempo. Eu me solidarizo com o pessoal de RH, porque eu sei que tem gente de RH que está me ouvindo e está aqui no grupo. Me solidarizo porque entra ano, sai ano, a gente ouve o mesmo apelo das áreas de recursos humanos. A RH tem que ser estratégico. Daí, quando nós vamos para as reuniões de planejamento estratégico, a RH sai com uma pilha de coisas operacionais para fazer, que no dia a dia não dá quase que tempo de desenvolver a sua visão estratégica. É claro que tem exceções, você tem isso, várias empresas que privilegiam a gestão de pessoas na área de gestão, mas é um fator a ser refletido aí, a gente refletir a respeito. O conceito clássico de liderança, né, lembrando aqui a capacidade de inspirar pessoas, isso é uma liderança, realmente hoje fala-se muito em liderança. Há pouco eu li um post no Instagram dizendo que as chefias, as lideranças estão de cabelo em pé porque não estão conseguindo gerenciar a geração Z. Esse público mais jovem é muito difícil de ser gerenciado, porque eles trabalham de uma forma que não é linear, como muitos de nós aprendeu a trabalhar. Trabalham de uma forma radial, né? Em rede. Então, para inspirar essas pessoas, precisa ter um modelo de gestão flexível, de tal forma que as lideranças realmente encontram elementos para poder administrar esse público. E segundo aí o professor Falcone, frase dele já clássica, para ele liderança é bater metas consistentemente com o time e fazendo certo. Essa é a frase do professor Falcone. Ele reduz tudo isso também no caixa da empresa, entrando, dando resultado é o que interessa. Carlos, eu tive em São Luís do Maranhão há questão de um mês atrás, né, numa empresa. E essa questão da geração Z é a mesma questão que aparece lá. Lá apareceu também. A grande dificuldade de lidar com a geração Z, né? Então, foi muito interessante. Bateu a minha experiência com o que você está trazendo também. Uma questão aí a se estudar, né? Eu tenho um dos meus filhos, meu filho do meio, trabalha no Google. E eu tenho a minha filha que trabalha em marketing digital comigo. Os dois, são os dois, eu tenho três, o mais velho trabalha no Bradesco, o do meio no Google, e a menina trabalha com marketing digital na Bracem. Os dois últimos, o do meio e a menina, são geração Z na veia. É difícil você lidar com eles, porque eles realmente têm um DNA de liberdade muito mais acentuado do que a outra geração, do que mesmo a geração Y. Então é uma coisa a se pensar aí. Hoje em dia o mercado de trabalho está cada vez mais flexível, né? Flexível e digital. Você vê aí várias formas, vários tipos de emprego surgindo, outros acabando. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo muito legal, de 5 minutinhos, eu acho, que a gente vai assistir agora. Tá dando para ouvir, Marcos? Tá. Para a gente falar do futuro do trabalho, de alguma maneira, eu tenho que dizer para você uma coisa tensa que o Edgar Morin fala. Por causa do universo significante que a gente passa, por causa do universo extremamente acelerado que nós passamos, a disrupção digital, e esse é o meu recorte, a gente passa a ter que lidar com coisas que não têm precedentes históricos. O que acontece? Eu não vou discutir currículo, porque se você ainda tem um, eu sugiro que você joga fora daqui a pouquinho no próximo intervalo. Topa? Porque não interessa saber o que você fez para trás, quando o universo, né, ele conspira de uma maneira diferente. Então, a questão do tempo, que é a hipermodernidade, a questão tensa do tempo, é que o novo universo ele é levado pelo tempo hoje. O antigo universo destilava o tempo. Então, a pegada é completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, a tradicional dinâmica competitiva que a gente tem hoje é completamente diferente do que as empresas, de alguma maneira, operam.
Por quê? O que tem no centro é uma carga violentíssima de mudança, como se fosse uma bomba de nêutrons. Nunca a gente viveu tanta mudança todo o tempo por causa desse ambiente exponencial que a gente vive. E temos três coisas que não conseguimos reconhecer. Primeiro, a velocidade exponencial, a amplitude das mudanças e a profundidade que ela está acontecendo. Nunca passamos por isso em toda a humanidade. Né? Isso faz com que as equações de trabalho mudem, mas de forma muito radical, comparando com o que a gente foi num passado bastante recente. As empresas que vão sobreviver no século 22, né, o 21 para o 22, serão aquelas que vão conseguir fazer coisas muito simples. Primeiro, pensar de forma digital. Não pensamos de forma analógica. Ter uma identidade digital, não pensamos nenhuma. E que possam criar uma economia digital. De alguma maneira, todo mundo quer criar uma economia digital, mas não quer pensar digital. E aí, na transformação digital, as pessoas e as empresas cometem crimes gravíssimos. Você faz transformação digital? Elas, sim, já tendo clientes no Facebook. Que não é nada disso que eu estou falando. Oi, alô, pelo amor de Deus. Não é isso que a gente está falando. Ter presença digital é muito diferente do que fazer transformação digital, onde a gente tem fronteiras entre o mundo físico, o mundo biológico, né, e o mundo digital, que passa a ser uma instância única. Por que a gente hoje fala que até os próprios wearables está deixando já de ter alguma expressão? Porque a gente já está discutindo internables, quando a gente vai ter, né, coisas, robôs de vestir internos. Porque a gente já não reconhece mais carne in vitro, peixe in vitro. Você está preparado para comer um bife de uma vaca que não existe? Topa? Eu já sei que a sua mente armou uma armadilha. Assim, não tem gosto de corrimão de escada de rodoviária. Não. Isso é uma imagem mental que você faz porque a sua cultura não te permite a isso. Né? Então, de alguma maneira, a gente vai ter, sim, mudanças muito radicais no conceito de trabalho. E aí a gente traz aqui uma nova pegada, que nos próximos 20 anos, e esses são dados da Universidade de Oxford, que já fala que 57%, né, dos empregos em escala global já serão tomados por robôs. Aí você fala assim, os robôs vão tomar o meu cargo, né, vão tomar a minha frente de trabalho? Olha, se você estiver fazendo trabalho repetitivo, eu sugiro que você passe a pensar a partir de agora. Faz trabalho repetitivo, você pode ter certeza que os robôs sim tomarão o seu lugar. O que vem pela frente, essas profissões novas, completamente novas, que a gente está vendo que são divertidas. Né? Psicólogo de robôs, topa? Sim, porque eles vão enlouquecer. Primeiro, eles vão enlouquecer a gente. Segundo, que a gente já soube que os bots, né, do Facebook há pouco tempo enlouqueceram. Eles começaram a falar uma língua que só eles entendem, uma língua não humana. E olha, eu vou começar a correr até 2032, porque disso eu tenho medo. Né? Mas, é verdade, é uma loucura isso. Então, psicólogo de robôs, quando a gente fala assim de fazendeiros urbanos, né, os nostalgistas. Por que o nostalgista? Porque a gente tem duas fronteiras, né? Quanto mais o universo for tech, mais touch seremos. Quanto mais tecnologia aportada tivermos, mais humanos seremos. E isso é um grande paradoxo, porque a gente acha que a gente vai ficar igual aos robôs. Não vamos. A gente vai ter até tempo para poder viver. Né? Esse tempo de viver, você sabe viver? Eu, Dudu, vivi Dudu, que alguém aqui saiba viver. Né? A gente faz tudo errado, a gente confunde emprego com trabalho, confunde tudo isso com a nossa vida, e quando você perde o emprego, perde a vida junto. Gente, tem alguma coisa muito errada com a gente. Não, com vocês, eu já sarei disso. Né? Então, os nostalgistas vão pensar no passado que nos acalenta, no passado que traz a visão humana, né? Do cheiro da terra molhada da chuva, da canequinha de ágata, do bolo da vovó. Né? Alguma identificação? Né? Cozinhar para os amigos, usar tempero orgânico, não é isso? Esse é o lado touch do nosso mundo tech. De alguma maneira, nós vamos ter aqui também, vamos ter mudanças sim muito radicais no conceito de emprego. Então, qual é a grande frase aqui? Né? Se você não conseguir ser disruptivo, você pode ter certeza que alguém será por você. O que é fazer disrupção? É transformar tudo que você fez até agora em algo completamente obsoleto, a começar por você. Se você não conseguir fazer o que a gente chama de auto-hacking, porque no meio de tudo isso tem você no centro. Se você não conseguir fazer auto-hacking, que é transformar você mesmo em algo obsoleto, você não consegue dar esse salto para frente. Ok? Não consegue. A gente precisa muito menos resiliência, precisamos muito mais plasticidade, conceito de GPS, que as pessoas se perdem nisso, errou, bateu na parede,
recalcula a rota, né? Errou o caminho, recalcula a rota, a gente se perde para saber quem foi, por que foi, quando foi. Para! Isso não adianta mais, a gente não olha mais isso. Errar faz parte do aprender, né? Então erre rápido, erre barato e aprenda o dobro com tudo isso, né? É super simples a gente fazer isso, né? Para o futuro, o que a gente tem? Profissionais muito mais independentes, muito menos chefes. Gente, tudo de bom isso, que a gente se livra dos chefes para sempre, né? Tchum, aperta o botão e eles somem. Né? Vamos ter muito mais tutores, muito menos chefes, mentores também vamos ter. Né? A gente sai para o mundo da colaboração de uma forma muito mais turbo quando a gente ainda tem uma batida da competição. A competição já não serve mais. Se você pega tudo aquilo que é filme hoje, que a gente vê de super-heróis, né? E vocês devem ver também filmes de super-heróis, vocês podem ver que ninguém mais usa conceito de super-herói sozinho. Já viram? Todo mundo ataca em bando. Já viram isso? Porque são skills complementares. Mas, se você pensa que é muito fácil ser super-herói, você tem que ter certeza que todo super-homem tem sua criptonita e você ainda vai ter que vestir a cueca em cima da roupa e ainda vai ter que voar. Né? Então, não é tarefa fácil pra gente. Né? Preciso de grandes descentralizadores, ao contrário de gente que quer ter tudo na mão, grandes realizadores. Eu quero ter muito menos currículo e muito mais valores intrínsecos. O que eu olho para você é o que você significa, não é o que você faz. Eu quero saber qual é o teu poder de hacking para frente. Se eu não tenho precedentes históricos, para que eu vou querer ver o seu currículo? Então, a gente vai ter também, né? Vida e trabalho se fundem, trabalho é extensão da vida, remuneração é consequência, e a maior influência que a gente tem é residual de tudo aquilo que a gente consegue. Né? Então não me interessa saber o que você faz, só me interessa saber o que você significa. É com esse eixo que eu vou me conectar, e não o contrário. Né? Bom, de alguma maneira eu queria dizer isso para vocês, eu deixo aqui um super recado para todo mundo. Cuidado com essa coisa do mundo tech, porque a gente pensa que de alguma maneira a gente vai se ressignificar sempre pelo mundo tech, porque é muito legal, é apaixonante. Se você está disposto a viver 500 anos, que é isso que o Ray Kurzweil, que é o vice-presidente de inovações do Google, e que também tem sob ele também o Google Ventures, a gente vai ter que saber que a fusão homem-máquina cada vez mais vai estar presente entre nós. Né? Isso está marcado para 2045, foi antecipado para 2039. E se você gosta desse novo mundo, vem com a gente. Mas não esqueça que o lado humano é muitíssimo mais importante que o lado tech. Tech é meio, vem e vão todo o tempo. Mas as conexões humanas, não. Mas como eu sei que você tem medo de ir para esse novo universo, eu vou usar uma frase do Campbell que eu adoro, né? Joseph Campbell, que ele fala o seguinte: o tesouro que você busca está sempre na caverna que você tem medo de entrar. Né? Então você vai ter que decidir de uma vez por todas se você vai atrás do teu sonho, se você vai ser aquilo que você sempre quis, se você está fazendo concessões na sua vida de trabalho, você tem que repensar. É isso? E se tem alguém aqui ainda que trabalha porque tem que pagar a conta, olha, eu trouxe uma metralhadora ali, eu vou botar todo mundo no paredão. Tudo bem? Porque hoje a gente trabalha com prazer, a gente trabalha, né, com tesão naquilo que faz. Tá bom? Então eu deixo aqui o recado. Obrigado pela companhia de vocês, né? E como bom humano que eu desejo para vocês, saúde e paz. Obrigado. Tá? O que vocês acharam aí? Está sem microfone, Marcos. Quem é esse palestrante? Quem é? É? O nome dele é Carlos Piazza, é um consultor. Ele se autodenomina um darwinista digital. Mas ele é um grande consultor aí de mercado, então tem algumas informações interessantes aí nessa palestra. Muito interessante a palestra dele, né? Muito interessante. Muito legal. Ele coloca no lugar certo aí o que é tech com o que é touch, né? O que é humano com aquilo que é tecnológico. E aqui eu fiz o recorte aqui de um dos slides que ele mostra lá. Interessante os novos empregos que ele sugere ali. Feng Shui de dados. Quer dizer, você tem uma forma de dispor os dados da maneira... Fazendeiros urbanos, que ele fala, os nostalgistas. Designer de lixo. Tem muito lixo sendo usado hoje aí para fazer roupa, para fazer pano, enfim. Planejador de velhice. Piloto civil de drones. Gestor de energia limpa. Consultor genético. Diretor de filmes de realidade virtual, de VR, psicólogo de robôs, que a mais engraçada é essa, porque os robôs realmente vão ficar loucos e vão enlouquecer com a gente. Então precisa de um psicólogo para cuidar dos robôs. Tudo bem, turma, até aqui? Tá ótimo, está fantástico a palestra, está fantástica. Estamos indo para os finalmente, então resiliência.
E resiliência é um conceito, ao contrário do que se pensa, né? É um conceito que vem da física, da engenharia e não da psicologia. E aqui eu pensei aí algumas frases que estão na formação de socorrista mental do Instituto Holos. Então, para falar em resiliência, a gente tem que falar de um ponto de partida, onde é necessária a resiliência. Então, especialmente na vida dos profissionais de consultoria, por exemplo, a síndrome de burnout hoje está atingindo níveis absurdos, né, resultante de estresse crônico no local de trabalho. Então, está aí uma sugestão de 10 passos para o burnout, né, 10 passos não para eliminá-lo, mas para atingir o burnout. Então, alguns elementos aqui que são interessantes a gente pensar, refletir nas nossas atividades: necessidade de aprovação constante, acúmulo de trabalho e de responsabilidades, fuga dos problemas, revisão dos valores pessoais e sociais, negação, impaciência e irritabilidade, afastamento social, mudanças claras de comportamento, despersonalização. Esse número 8 aí da despersonalização é muito comum nas crises de pânico, ansiedade, sentimento de vazio interior, sintomas de depressão, esgotamento, enfim. Tudo isso aqui gera um ambiente, um ecossistema dentro da própria pessoa, e existem aí algumas sugestões para lidar com isso. Esse aqui é uma foto, aqui ele está mais novo, né, do Dr. Júlio Pérez, que é meu psicólogo e é nosso amigo, inclusive. Ele é PhD em Neurociências e Comportamento. Ele fez seu pós-doutorado na Universidade da Pensilvânia, conduzindo uma pesquisa sobre mente e espiritualidade. Tem um livro escrito, por exemplo, Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam, muito interessante para um pesquisador aí, especialmente nós, profissionais de consultoria. Vale a pena a gente pesquisar. E ele traz alguns conceitos relacionados à resiliência. Ele diz o seguinte, que evitar sistematicamente a lembrança de eventos problemáticos cronifica os sintomas. É como se você não quisesse fugir, como eu li anteriormente ali, quisesse fugir dos problemas. Um fator de desenvolvimento da resiliência é a percepção e o processamento da experiência traumática. De alguma maneira, você precisa processar essa experiência traumática que você viveu ou vive. E fatores de ressignificação é a flexibilidade, a autoconfiança, a autoestima e a ousadia. Às vezes a gente resume tudo a duas palavras, a coragem e medo, mas na verdade elas não têm significado único, elas podem ter vários aspectos, vários significados. Porque se você tem medo, não significa que não tenha coragem, e vice-versa. Se você tem coragem, não significa que você não tem medo. O medo está relacionado à sobrevivência, à proteção. Então é preciso ressignificar esses conceitos para lidar com a resiliência propriamente dita. Para a pessoa conseguir sair de um ponto, passar por uma experiência aí de 360 graus e voltar para o mesmo ponto, sendo uma pessoa diferente, com novos valores. E ao contrário do que se pensa também, né, às vezes a gente acha que coragem é se expor ao risco, se expor de uma maneira ingênua, às vezes até irresponsável, quando na verdade isso não é o fator de solução dos problemas. Pode ser um pensamento ingênuo e irresponsável que pode gerar uma consequência pior ainda para quem está passando por esse problema. É possível ensinar ou aprender resiliência. Então, desenvolver habilidades adaptativas ao enfrentamento. Então, o homem ele evolui muito mais se adaptando do que enfrentando. Então, ele se adapta às questões que passam na vida dele. Onde há vontade, haverá sempre um caminho para a resiliência. Então, se houver uma vontade firme, de fato você encontrará um caminho para a resiliência. Para sair daquelas questões que você está vivendo, encontrar um meio termo, uma adaptação e voltar para aquele mesmo ponto de sendo uma pessoa diferente, nessa volta de 360 graus que a gente dá. Então entra aí em jogo na nossa vida a compreensibilidade, né, a compreensão de como as coisas acontecem,
de que muitas coisas a gente não tem controle sobre a vida. A vida ela é absolutamente incontrolável. Nós temos uma ilusão, maia, como dizem os orientais, né? Essa compreensão, ela precisa ser real. Nós não temos um controle sobre a vida. A significabilidade das coisas, o que elas realmente significam para nós. Aqui uma foto, aí, um desenho, né, de Édipo tentando passar por um determinado caminho que tinha um precipício do lado. Esse caminho era guardado aí por uma esfinge. O que é uma esfinge? É um animal mitológico com corpo de leão, asa de águia e cabeça de ser humano. Onde essa esfinge fazia uma pergunta para todos que queriam passar nesse caminho, né? Decifra-me, eu te devoro. E toda a pergunta que ela submetia, que a esfinge submetia para essas pessoas, para esses andarilhos que queriam passar por esse caminho, era a mesma pergunta e ninguém conseguia responder. E ela então atacava e comia essa pessoa. E a pergunta todo mundo já sabe, que esse personagem é conhecido, né? Qual é o animal que de manhã caminha sobre as 4 patas, à tarde com 2 e à noite com 3? Esse animal, respondeu Édipo, é o homem que na infância caminha engatinhando, as mãos e as pernas, na idade adulta caminha com as 2 pernas, e na velhice caminha com as 2 pernas apoiado sobre uma bengala. Feito isso, Édipo conseguiu passar pelo caminho e a esfinge se jogou no abismo. E a flexibilidade, quer dizer, ser mais flexível conosco mesmos, no sentido de fazer essa resiliência acontecer de uma maneira transformadora em nossas vidas, né? Para que a gente possa ser de fato protagonista dos nossos negócios, das nossas relações, das nossas realizações. Então, o protagonista é uma palavra que vem do teatro, é usada no teatro, né, para indicar o personagem principal da encenação. Só que a vida não é encenação, a vida é realidade, né? Então, o protagonismo ele é muito mais importante do que a gente imagina. Para que um consultor, um profissional, para que cada um de nós, efetivamente, aqui que estamos ouvindo esse bate-papo, que eu considero isso um bate-papo, né, uma palestra, mas um bate-papo amoroso, é importante que a gente tenha na nossa vida um processo permanente de aprendizado para que a gente possa se transformar, assim como falou o Carlos Piazza, né, a gente possa hackear nós mesmos, adquirindo novas qualidades e a cada passo aprendendo cada vez mais, que a gente chama de lifelong learning, né, o aprendizado para toda a vida. Não deixar de estudar, né? Aqui eu vou passar um pouquinho aqui, um pouco mais rápido. Não deixar de estudar, deixar um aprendizado como sendo um prêmio para cada um de nós. Hoje eu posso dizer que eu sou um profissional, e aí o Reinaldo que está me ouvindo sabe do que a gente está falando, né? Nós vivemos aí um período de transição, nós vivemos na pele essa transição, onde dos anos 80 e 90 nós passamos para os anos 2000, então uma virada em termos de tecnologia, em termos de gestão de pessoas, em termos de inovação, em termos de vida, enfim, né? Então uma mudança tão grande aí, nós falamos até na geração Z, nas gerações que estão surgindo agora. Então essa mudança ela requer de nós um acompanhamento. É muito mais fácil o Carlos, que tem 62 anos, se interessar por inteligência artificial e procurar entender como ela funciona, ainda que não aplique totalmente no seu trabalho, para ter elementos para discutir isso, para conversar com a rapaziada da geração Z, da geração Y. Então, é importante essa preocupação com a autoeducação, com o lifelong learning, o estudo para toda a vida. Era isso que eu queria passar. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta. Deixa eu voltar aqui, parar o compartilhamento de tela. Boa noite. Boa noite. Oi, Stella. Sim. Eu queria ouvir um pouco mais, porque o termo resiliência virou agora assim, né? Está em todas as prateleiras. A gente fala de resiliência, mas eu realmente não entendo.
o que é? Eu queria ouvir mais. Eu sabia que alguém ia perguntar isso. Bom, Porque exatamente essa semana eu estava conversando com um amigo meu a respeito da resiliência. Nós estávamos dizendo qual é a semelhança entre a empatia e a resiliência. Embora sejam conceitos que possam parecer próximos, e aí eu deixo para cada um tirar suas próprias conclusões, mas eu particularmente eu considero a empatia aquela capacidade local, momentânea, de você se colocar no lugar da pessoa, entender o momento dela naquele instante que ela está passando, para você permitir um relacionamento mais próximo. A resiliência, eu acho que vai além disso. É você entender os referenciais de vida que essa pessoa tem. É efetivamente você se colocar no lugar dela do ponto de vista de vivência. E é exatamente esse o fator mais difícil da resiliência. Você dá uma volta de 360 graus, sair do ponto onde você está, entender efetivamente o que uma pessoa sente, como ela age, como ela pensa, a ponto de você, inclusive, tolerar, chegar no nível de tolerância em relação a alguns comportamentos ou formas de agir que essa pessoa possa ter. e você não acha que resiliência, que é uma coisa... Eu trabalho com comunicação, tá? Então eu penso sempre que as pessoas se preocupam com o que elas têm que falar, porque elas têm que ser entendidas e que elas têm que alcançar um objetivo, enfim, ela tem uma missão, ela tem que passar alguma informação. Mas, no meu ponto de vista, empatia tem a ver, em primeiro lugar, com a percepção das próprias necessidades, para eu poder chegar no outro. E a resiliência, me parece que também, de modo geral, a autopercepção, a Ela é falta de necessária. autopercepção é muito grande também. Por isso que eu fico assim, fica sempre para o outro. E quando é para o outro, eu não estou fazendo necessariamente, eu estou fazendo, como é que eu posso dizer? Entendi. É no sentido de eu faço pelo outro, eu quero ser visto como alguém bom e no fundo, a base de tudo, eu preciso me perceber para poder entregar algo genuíno. Então, o genuíno me parece resiliente e empático. O empático é eu perceber as minhas necessidades e entender a sua, e falar o que eu penso sem te acusar, sem, Perfeitamente. né? Mas Perfeitamente. assim, eu vejo uma falta de autoconsideração, se existe isso. Eu entendo. Quando, na verdade, o referencial mesmo, o primeiro referencial é você mesmo. Para você ter elementos de medir até onde vai a sua complacência ou compassividade para com o outro. Se você não tiver isso com você, em primeiro lugar, essa compreensão das suas necessidades mais íntimas. Eu vou contar uma história aqui rápida, só para a gente situar. Acho que foi bem, a Estela levantou muito bem essa questão. Houve um caso de um bandido que apareceu na mídia há anos atrás. Esse bandido foi perseguido pela polícia, a polícia cercou ele, troca de tiros, ele foi metralhado, quase partiram o cara no meio, de tanto tiro. E no dia seguinte o jornal estampou lá a notícia desse bandido que tinha sido metralhado. As pessoas ainda comemorando pelo fato dele ter sido eliminado, etc, 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 enfim. Aí um repórter policial muito famoso, chamado Percival de Souza, ele resolveu contar a vida desse bandido. Ele disse que quando esse bandido era menino, de 6, 7 anos, o pai dele, que também era bandido, roubava as casas, entrava, assaltava as casas e levava o menino junto. Ensinava o menino a roubar. Um dia ele entrou com o menino dentro de uma casa e viu que não podia entrar, estava tudo fechado, mas tinha o vitrô, a janela. O menino era pequenininho, raquítico. Ele passou manteiga, margarina no corpo do menino e disse para ele assim: agora você entra lá e traz o que de mais valioso tiver lá dentro. Enfiou o menino pela janela, o menino foi lá, daqui a pouco ele voltou com um pedaço de bolo de chocolate na mão. E esse bandido foi metralhado anos depois. Quer dizer, e aí?
como é que fica nosso referencial? Então, essa importância, de fato, você tem toda a razão. Ter o seu autorreferencial, o seu auto-hacking aí, vamos dizer assim, essa certeza própria, para você poder também medir com justiça e valor e compassividade o comportamento do outro. Acho que é isso. Entregar para o outro alguma coisa não é necessariamente o que ele quer, né? É o que ele precisa, né? É o que ele precisa. E empatia é saber falar não também, né? Isso É aí. saber falar não, não, eu não quero te dar, não, eu não tenho para te dar, não, eu não posso te dar, né? Sem dúvida. Como a Sem gente, dúvida. não sei se eu estou me estendendo aqui, mas assim, a coisa mais Não, gostosa do mundo é eu conversar, acho que né? está ótimo. Para mim está ótimo. Precisa ver o mestre Marcos aí, como é que ele conduz aí agora. Eu sinto, eu não sei se vocês compartilham do que eu ando sentindo, é, justamente por trabalhar com comunicação, do treinamento, com um monte de gente, e tenho ouvido inúmeras vezes que viver em São Paulo está muito chato, porque as pessoas não estão mais conversando. Elas estão desesperadas, elas estão sem estímulo nenhum, elas estão solitárias. E aí, aí eu fui fazer um retiro de silêncio de 10 dias do Vipassana e voltei sem vontade de falar. Então, eu estou sentindo que o ser humano ele está, de alguma forma, fazendo assim, ele está se retirando. E a gente trabalha com liderança, a gente trabalha com pessoas, mas a gente, lá no fundo, falando essencialmente, tem uma tristeza muito grande. É da tristeza que o robô não vai resolver e nem a tecnologia vai resolver. Tem aquela historinha que eu ouvi uma vez, eu não sei se eu vou saber replicar, mas eu achei sensacional. Que é assim, é uma mulher falando: puxa, eu fui trocada por outra. E essa outra entrou pela porta da frente. E ela se prostou na sala. Todo mundo achou ela maravilhosa, inclusive eu. E a gente está até hoje com ela, que é a televisão. E depois vem o celular. Então, a gente está perdendo a nossa vez. A tecnologia, como falou o rapaz na palestra, TED, eu fiquei impressionada com a velocidade que ele falou. Eu fiquei assustada, porque eu não conseguia entender o que ele estava falando. Porque sinapse é uma coisa que tem um time. Ah, não tem a dúvida. Então, assim, ele já está sucumbindo, inclusive. É muito perigoso. A gente ouve tudo isso, é muito importante. Mas a gente tem que ter um crivo para falar, meu amigo, tem uma coisa aqui que não é robô, não é robô, entendeu? Sinapse não é de robô. Você sabe que essas palestras que eles apresentam é exatamente de 5, 7 minutos, exatamente, tem que ser curtinho, curtinho. Essa síndrome de minimalismo absurda, você tem que ser minimalista, mas realmente, olha, fala um pouquinho aqui, posta lá um vídeo de, mas olha, de 2 minutos e só. O cara Então, às chupa vezes, pinha agora, né? Chupa pinha, e a gente que se vire. Tipo, eu me senti uma idiota. Falei, não consigo acompanhar o que esse cara tá falando. É quase Gerald Thomas, né? Aquele diretor que todo mundo fala, não entendo nada que ele fala. E é legal não entender. É legal que não me entendam. Olha como eu sou incrível, ninguém me entende. Né? E, na verdade, a gente está precisando puxar o freio. A tecnologia, tudo vai. Mas a gente precisa de mais calma. Se ouvir mais. O que o ser humano está precisando é se ouvir mais. assina embaixo o que você está falando. Né? Eu ando pensando muito em fazer encontros presenciais, em volta de fogueira. E é assim, é encontro com cabeças em volta de fogueira, na Praça das Corujas, sentar com humildade, mas não humilhação, mas sentar e falar, cara, minha vida está assim, assim, assado, ouvir um pouco, ouvir as pessoas e falar com o coração. Porque a tecnologia, a internet, etc., a gente sabe, a gente olha, a gente vê 1000 soluções para tudo. Você está com enxaqueca, tome gengibre com não sei o quê. Você está com dor de cotovelo, lamba o dedo direito que você vai... Sabe, tem solução para tudo, mas não tem a solução para a solidão urbana. A tecnologia não resolve a solidão humana. Já tem inteligência artificial fazendo terapia. Então, é um